Pense nos momentos da sua vida em que você sentiu que estava à beira de algo ótimo. Pode ser uma oportunidade de emprego, um novo projeto, ou mesmo um relacionamento significativo. Você pode ver o potencial. Você sabia que estava ao seu alcance, mas de alguma forma algo o impediu. Essa força invisível, a hesitação, a resistência interna, é isso que chamamos de autossabotagem. É como se você estivesse em pé na frente de uma porta que levasse a tudo o que você sempre quis, mas sua mão congela a alça. Por quê? A autossabotagem é um termo que muitas vezes jogamos quando sentimos que estamos nos segurando, mas poucos de nós realmente entendem por que isso acontece. É fácil assumir que é apenas uma questão de disciplina ou força de vontade, mas a realidade é muito mais complexa. Segundo Carl Jung, a autossabotagem está profundamente enraizada em nossa mente inconsciente, um reino de pensamentos, emoções e desejos ocultos de que muitas vezes não temos conhecimento, mas que moldam muito do nosso comportamento. O trabalho de Jung nos fornece informações profundas sobre esse fenômeno, oferecendo um caminho para não apenas entendê-lo, mas para superá-lo. Então, o que exatamente é a mente inconsciente? Simplificando, o inconsciente é tudo o que não conhecemos em um determinado momento. É uma vasta parte oculta de nossa psique que armazena memórias reprimidas, desejos não reconhecidos, emoções não resolvidas e padrões que desenvolvemos ao longo de nossas vidas. Segundo Jung, muito do que leva ao nosso comportamento deriva dessa mente inconsciente, mesmo que não percebamos. É como um iceberg. A mente consciente é apenas a ponta, enquanto o inconsciente está sob a superfície, orientando nossas ações de maneiras que muitas vezes não podemos ver. Agora, vamos nos aprofundar no motivo pelo qual isso importa. A autossabotagem acontece quando há um conflito entre nossos objetivos conscientes e nossos medos inconscientes ou questões não resolvidas. Por exemplo, você pode conscientemente ter sucesso em sua carreira, mas no fundo pode haver um medo do fracasso, ou mesmo um medo de sucesso enraizado nas experiências passadas. Esses medos inconscientes podem se manifestar como procrastinação, perfeccionismo ou outros comportamentos autossabotadores, efetivamente impedindo você de alcançar o que você deseja conscientemente. Em termos junguianos, esses medos e desejos ocultos fazem parte do que ele chamou de sombra, as partes de nós mesmos nos recusamos a reconhecer. A sombra é um conceito essencial no trabalho de Jung, representando os aspectos ocultos escuros de nossa personalidade. Inclui tudo o que reprimimos, rejeitamos ou renegamos porque consideramos inaceitável ou ameaçador a nossa autoimagem. Inclui tudo o que reprimimos, isso pode ser qualquer coisa, desde medo, raiva e ciúme, até feridas psicológicas mais profundas ou traumas. O ponto principal aqui é que a sombra não é inerentemente má ou ruim. É simplesmente as partes de nós mesmos que não queremos enfrentar. Mas é aqui que fica interessante: quanto mais tentamos ignorar ou reprimir esses aspectos de nós mesmos, mais poder eles têm sobre nós. Jung argumentou que o que resistimos persiste. Em outras palavras, quando empurramos partes de nós mesmos para o inconsciente, elas não desaparecem. Em vez disso, eles influenciam nosso comportamento das sombras, geralmente de maneiras que minam nossas intenções conscientes. Esta é uma das principais maneiras pelas quais a autossabotagem opera. Deixe de perguntar o seguinte: você já se viu repetindo os mesmos padrões, mesmo quando souber que eles não estão servindo você? Talvez você tenha estabelecido grandes objetivos para si mesmo, mas toda vez que você chega perto de alcançar luz, algo parece atrapalhar. Você procrastina, duvida de si mesmo. Deixe-me perguntar o seguinte: você já se viu repetindo os mesmos padrões, mesmo quando souber que eles não estão servindo você? Talvez você tenha estabelecido grandes objetivos para si mesmo, mas toda vez que você chega perto de alcançar luz, algo parece atrapalhar. Você procrastina, duvida de si mesmo, ou encontra razões para sair antes mesmo de começar. Esses padrões não são aleatórios. São sinais de que algo mais profundo está em jogo, um conflito entre seus desejos conscientes e as forças inconscientes dentro de você. Jung acreditava que o caminho para superar a autossabotagem está no que ele chamou de individuação, o processo de se tornar todo,
integrando as partes conscientes e inconscientes de nós mesmos. Isso significa reconhecer a sombra, enfrentar os medos e desejos que enterramos, e trazendo-os à luz da consciência. Como Jung disse, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Este é o coração da jornada para superar a autossabotagem, reconhecer e aceitar as partes de nós mesmos que tentamos nos esconder. Mas como começamos esse processo? Como enfrentamos a sombra e a integramos em nossas vidas conscientes? Começa com a consciência. O primeiro passo para superar a autossabotagem é tomar consciência dos padrões da sua vida, os comportamentos, pensamentos e emoções repetidos que o mantêm preso. Isso requer autorreflexão honesta e vontade de olhar para as partes de si mesmo que você pode ignorar. Não é fácil, mas é necessário se você deseja se libertar do ciclo de autossabotagem. À medida que continuamos essa exploração, nos aprofundaremos nos ensinamentos de Jung sobre como trazer o inconsciente para o consciente e como esse processo pode transformar sua vida. Examinaremos as ferramentas e técnicas que Jung propôs para enfrentar a sombra e como você pode aplicá-las à sua própria jornada de autodescoberta e crescimento. Por enquanto, pense sobre isso. Quais são os padrões de comportamento em sua vida que parecem repetir mesmo quando você tenta conscientemente mudá-los? Onde você sente que está se segurando? Reserve um momento para refletir sobre essas perguntas e mantenha-as em mente à medida que avançamos. Há mais a descobrir, e ao explorarmos essas camadas mais profundas da psique, você começará a ver que a chave para superar a autossabotagem não está lutando contra si mesmo, mas na compreensão e integração das partes ocultas de sua mente. Na próxima sessão, exploraremos como a autossabotagem é formada na mente inconsciente e como você pode iniciar o processo de recuperação do controle sobre sua vida. Fique comigo, porque as ideias a seguir podem mudar a maneira como você se vê e o mundo para sempre. Agora que tocamos na mente inconsciente e na sombra, vamos nos aprofundar em como a autossabotagem se enraiza. Não basta simplesmente entender que existe. Precisamos entender como se forma e por que tem um domínio tão poderoso sobre nós. Segundo Jung, a autossabotagem é frequentemente o resultado de conflitos não resolvidos dentro da psique, conflitos entre o que desejamos conscientemente e o que nosso inconsciente acredita ser possível, seguro ou aceitável. Pense da seguinte maneira: ao longo de nossas vidas, todos nós experimentaram momentos de dor, rejeição ou fracasso. Essas experiências deixam impressões emocionais sobre nós, principalmente quando somos jovens. Aprendemos, consciente ou inconscientemente, para evitar situações que possam causar uma dor semelhante no futuro. Por exemplo, se você foi criticado quando criança por tentar algo novo, poderá crescer temer fracasso, e como uma experiência, deixa impressões emocionais sobre nós, principalmente quando somos jovens. Aprendemos, consciente ou inconscientemente, para evitar situações que possam causar uma dor semelhante no futuro. Por exemplo, se você foi criticado quando criança por tentar algo novo, poderá crescer temer fracasso e, como resultado, evitar correr riscos. Essas experiências iniciais moldam a mente inconsciente e contribuem para a formação de comportamentos de autossabotagem. Bom, mas aqui está o paradoxo: embora esses comportamentos possam nos proteger do desconforto emocional imediato, eles também nos impedem de alcançar todo o nosso potencial. O medo do fracasso, o medo do julgamento, ou mesmo o medo do sucesso pode nos levar a nos limitar de maneiras de que nem sequer está ciente. Com o tempo, esses medos inconscientes ficam tão arraigados que os aceitamos como parte de quem somos. É por isso que a autossabotagem pode parecer tão frustrante. É como se você estivesse em guerra consigo mesmo, querendo seguir em frente, mas se sentindo retido por forças invisíveis. O trabalho de Jung esclarece essa luta interna. Ele acreditava que esses medos e crenças limitantes estão frequentemente enraizadas no que chamou de complexos, clusters de memórias, pensamentos e sentimentos emocionalmente carregados que residem na mente inconsciente. Uma forma complexa quando experimentamos uma situação que desencadeia emoções fortes, mas não podemos processar ou resolver essas emoções na época. Em vez disso, as emoções são reprimidas no inconsciente.
onde permanecem ativas, influenciando nossos pensamentos, ações e percepções sem que possamos perceber isso. Por exemplo, imagine alguém que tenha um complexo de falhas. Talvez eles tenham crescido em um ambiente em que eram constantemente comparados aos outros, ou disseram que não eram bons o suficiente. Com o tempo, essa experiência criou um complexo em torno do medo do fracasso. Mesmo que eles queiram conscientemente ter sucesso, sua mente inconsciente ainda está operando com a crença de que o fracasso é inevitável, ou que o sucesso só levará à decepção. Como resultado, eles podem se auto-sabotar, procrastinar, evitar desafios ou desistir com muita facilidade. O complexo é como um nó na psique, e até que seja desembaraçado, continuará influenciando o comportamento de maneiras que perpetuam a autossabotagem. Jung acreditava que a chave para superar esses complexos é a consciência. Ao trazer o complexo à consciência, podemos começar a entender suas origens e como isso nos afeta. Este nem sempre é um processo fácil. Os complexos geralmente evocam emoções fortes porque estão ligadas à dor ou trauma não resolvido. Mas confrontar essas emoções é o primeiro passo para se curar e se libertar de seu domínio. Então, como você pode começar a identificar e desvendar os complexos que contribuem para o seu comportamento autossabotador? Comece prestando atenção às suas reações emocionais. Os complexos são frequentemente desencadeados por situações específicas ou pessoas que nos lembram, consciente ou inconscientemente, de experiências passadas. Por exemplo, se você se sentir incomumente ansioso ou defensivo em determinadas situações, isso é uma pista de que um complexo pode estar em jogo. Anote quando essas reações emocionais ocorrem e pergunte a si mesmo o que isso me lembra. Quando me senti assim antes? Esse processo de autorreflexão é crucial para trazer padrões inconscientes para a superfície. Jung acreditava que quanto mais nos conscientizamos de nossos complexos e das emoções que eles desencadeiam, menos poder eles têm sobre nós. Como ele disse, não podemos mudar nada até aceitá-lo. A condenação não liberta, ela oprime. Ao reconhecer e aceitar as partes de nós mesmos que estamos evitando, podemos iniciar o processo de integração, o processo de nos tornarmos inteiros. A integração está no coração. Ter sobre nós, como ele disse, não podemos mudar nada até aceitá-lo. A condenação não liberta, isso oprime. Ao reconhecer e aceitar as partes de nós mesmos que estamos evitando, podemos iniciar o processo de integração. O processo de nos tornarmos inteiros, a integração, está no coração do conceito de individuação de Jung. Envolve a reconciliação das partes conscientes e inconscientes da psique para que não estamos mais divididos contra nós mesmos. Isso não significa eliminar a sombra ou apagar o complexo. Em vez disso, significa aprender a trabalhar com essas partes de nós mesmos de uma maneira que nos capacite em vez de nos limitar. Ao integrar a sombra e resolver nossos complexos, podemos impedir a autossabotagem e começar a avançar em direção ao nosso verdadeiro potencial. Mas como realmente fazemos isso? Como começamos o processo de integração e individuação? Uma ferramenta poderosa que Jung recomendou foi a imaginação ativa, uma técnica em que nos envolvemos diretamente com a mente inconsciente através do diálogo, imagens ou expressão criativa. Na imaginação ativa, permitimos que o inconsciente fale conosco, seja através de sonhos, visões ou pensamentos espontâneos. Ao se envolver com essas imagens e símbolos, podemos obter informações sobre as partes mais profundas de nós mesmos e começar a integrá-las à nossa consciência. Outra técnica que Jung enfatizou foi a análise dos sonhos. Ele acreditava que os sonhos são uma janela para o inconsciente, oferecendo pistas valiosas sobre nossos conflitos internos e questões não resolvidas. Ao prestar atenção aos nossos sonhos e refletir sobre seu significado simbólico, podemos obter uma compreensão mais profunda das forças inconscientes que impulsionam nosso comportamento. Obviamente, esse processo requer paciência e autocompaixão. Confrontar o inconsciente nem sempre é confortável, e pode ser tentador reverter para velhos hábitos de evitar ou repressão. Mas lembre-se, a autossabotagem não é um estado permanente. É simplesmente um reflexo do conflito interno não resolvido, e uma vez que esse conflito é trazido à tona, temos o poder de alterá-lo. Na próxima sessão,
Exploraremos como aplicar essas ideias praticamente em sua vida. Veremos estratégias específicas para quebrar o ciclo de autossabotagem e promover o crescimento pessoal. No final desta jornada, você terá um entendimento mais profundo de como a mente inconsciente funciona e, mais importante, como você pode aproveitar seu poder para criar a vida que realmente deseja. Então fique comigo, há mais a descobrir, e o que está por vir pode transformar a maneira como você aborda sua vida e seus desafios mais profundos. As respostas que você procura estão dentro de você. É apenas uma questão de trazer luz para a luz. Enquanto continuamos essa jornada de entender a autossabotagem, agora vamos voltar nossa atenção para o lado prático das coisas. Você começou a explorar os aspectos mais profundos da mente inconsciente e como isso influencia seu comportamento, geralmente sem a sua consciência. Mas a consciência, embora essencial, é apenas o primeiro passo. A questão agora se torna como traduzimos essa consciência em ação, como quebramos os padrões de autossabotagem e começamos a se mover em direção a uma vida que está realmente alinhada com o nosso potencial. Os ensinamentos de Carl Jung oferecem não apenas ideias psicológicas profundas, mas também orientações práticas sobre como navegar nesse processo de transformação. Um dos princípios fundamentais que ele enfatizou é que o crescimento pessoal e a superação da autossabotagem exigem que enfrentemos o desconforto do trabalho interior. Não basta simplesmente reconhecer que o inconsciente está nos influenciando. Devemos nos envolver ativamente com isso, enfrentar nossos medos e tomar medidas deliberadas para mudar nosso comportamento. Mas antes de prosseguirmos, vamos reservar um momento para refletir. Para enfrentar o desconforto do trabalho interior, não é suficiente simplesmente reconhecer que o inconsciente está nos influenciando. Devemos nos envolver ativamente com isso, enfrentar nossos medos e tomar medidas deliberadas para mudar nosso comportamento. Mas antes de prosseguirmos, vamos reservar um momento para refletir sobre sua própria vida. Onde você vê a autossabotagem aparecendo? Existem áreas específicas: relações, carreira, objetivos pessoais. Onde você se sente preso ou onde você sempre se segura? Identificar essas áreas é fundamental, porque a autossabotagem raramente opera isoladamente. Muitas vezes, ele se manifesta em padrões específicos que se repetem em diferentes áreas da vida, decorrentes de conflitos não resolvidos na mente inconsciente. Uma maneira poderosa de começar a desmontar esses padrões é através da autorreflexão. Jung acreditava que o autoconhecimento é a pedra angular do crescimento pessoal e que a verdadeira transformação começa com um exame honesto de si mesmo. Mas a autorreflexão é mais do que apenas pensar em suas ações ou motivações. Requer um mergulho mais profundo em suas emoções, medos e desejos. Trata-se de fazer as perguntas difíceis: o que estou evitando? Do que tenho medo? Que partes de mim mesmo não estava disposto a enfrentar? Esse tipo de autoinvestigação pode ser desconfortável, mas também é incrivelmente libertador. Quando você começa a descobrir os medos e crenças inconscientes que estão impulsionando sua autossabotagem, você ganha o poder de mudá-los. Por exemplo, você pode descobrir que seu medo do fracasso não é realmente sobre o próprio fracasso, mas sobre a vergonha ou a rejeição que você associa a ele. Ou você pode perceber que sua procrastinação não é apenas preguiça, mas uma maneira de se proteger do desconforto de sair da sua zona de conforto. Uma vez que esses medos e crenças subjacentes são trazidos para a consciência, eles perdem muito de seu poder sobre você. Mas como enfrentamos esses medos de uma maneira significativa? Uma das estratégias mais eficazes que Jung propôs foi enfrentar a sombra diretamente. Isso significa reconhecer as partes de si mesmo que você reprimiu ou rejeitou. As partes que você pode ter vergonha ou medo de admitir. Como discutimos anteriormente, a sombra não é inerentemente negativa. Simplesmente representa os aspectos de si mesmo que você inaugurou. Ao trazer esses aspectos para a luz da consciência, você pode integrar luz em todo o seu eu, em vez de deixá-los controlar. Luz do inconsciente. Enfrentar a sombra requer coragem e honestidade. Isso significa estar disposto a olhar para suas imperfeições, suas inseguranças e seus medos sem julgamento. Trata-se de reconhecer que essas partes de vocês não são fraquezas, mas oportunidades de crescimento. Jung acreditava que o processo de individuação
A integração das partes conscientes e inconscientes do eu é o caminho para a totalidade. Quando você abraça a sombra, você recupera o poder que foi perdido na repressão e começa a ir além da autossabotagem. Uma maneira prática de se envolver com a sombra é através do diário. Reserve algum tempo todos os dias para escrever sobre seus pensamentos, sentimentos e experiências, especialmente em momentos em que você se sente resistindo ou sabotando seus próprios esforços. Escreva sem se censurar, permitindo o que surgir para fluir para a página. Essa prática pode ajudá-lo a descobrir padrões e crenças inconscientes que estão impulsionando seu comportamento. Ele também cria um espaço seguro para você explorar as partes de si mesmo que você poderia evitar. Outra ferramenta que Jung recomendou para trabalhar com o inconsciente é a análise dos sonhos. Os sonhos, ele acreditava, são o caminho real para o inconsciente, oferecendo um vislumbre direto das partes mais profundas da psique. Ao prestar atenção aos seus sonhos e refletir sobre o significado simbólico deles, você pode obter informações valiosas sobre os conflitos e desejos que estão operando sob a superfície. Por exemplo, sonhos ou símbolos recorrentes podem apontar para questões ou medos não resolvidos que estão contribuindo para sua autossabotagem. Ao explorar esses sonhos, você pode começar a desvendar os padrões inconscientes que estão impedindo você. Mas não vamos esquecer que essa jornada não é apenas sobre introspecção. A ação é crucial para quebrar o ciclo de autossabotagem. Você precisa tomar medidas concretas para desafiar os padrões que você descobriu. Isso pode significar definir objetivos pequenos e alcançáveis, que o afastam da sua zona de conforto, ou pode significar enfrentar um medo específico de frente. A chave é começar a agir, mesmo que pareça desconfortável a princípio. Lembre-se, a autossabotagem prospera em evitar e inação. Quanto mais você enfrenta seus medos e dê passos deliberados, mais fraco se torna a autossabotagem. Uma estratégia poderosa para superar a autossabotagem é criar novos hábitos que apoiam seus objetivos. Os hábitos são os blocos de comportamento e conscientemente criando hábitos que se alinham às suas intenções. Você pode começar a recuperar seu cérebro e se libertar de velhos padrões destrutivos. Por exemplo, se a procrastinação é uma forma de autossabotagem com a qual você luta, você pode criar o hábito de trabalhar por apenas 10 minutos em uma tarefa antes de fazer uma pausa. Esta etapa pequena e gerenciável pode ajudar-lo a superar a resistência inicial e criar impulso em relação aos seus objetivos. Também é importante cultivar a autocompaixão ao longo deste processo. Superar a autossabotagem não é punir-se por seus erros ou fracassos. Trata-se de entender por que esses comportamentos existem e se tratar de bondade enquanto você trabalha com eles. Jung acreditava que a autoaceitação é uma parte crucial da individuação. Quando você pode se aceitar, incluindo suas falhas e imperfeições, você se liberta da necessidade de sabotar seus próprios esforços por medo ou vergonha. À medida que avançamos na sessão final, exploraremos como esses conceitos se reúnem no processo de individuação e como você pode usar a percepção de Jung para não apenas superar a autossabotagem, mas para criar uma vida que esteja alinhada com o seu verdadeiro eu. Também examinaremos as implicações espirituais mais profundas do trabalho de Jung e como abraçar sua sombra pode levar a um profundo senso de totalidade e realização. Fique comigo, porque a jornada ainda não acabou. A peça final do quebra-cabeça revelará como todo esse trabalho, a consciência, a ação, a integração, lidera para a transformação duradoura. Você chegou tão longe, e o que vem a seguir amarrará tudo de uma maneira que possa mudar a maneira como você se vê, seu potencial e seu lugar no mundo. Ao chegarmos à parte final dessa exploração nas ideias de Carl Jung sobre a superação da autossabotagem, devemos voltar nossa atenção para o quadro mais amplo, o culminar do trabalho interno que discutimos. O conceito de individuação de Jung, que abordamos anteriormente, representa o objetivo final do desenvolvimento psicológico. É o processo pelo qual o indivíduo se torna inteiro, integrando aspectos conscientes e inconscientes do eu para que não sejam mais fragmentados ou em desacordo. A autossabotagem, em sua essência, é um sinal de divisão interna.
Existem desejos, medos e crenças conflitantes que operam dentro de você, e esses conflitos se manifestam como comportamentos que minam seu progresso. Mas a individuação oferece um caminho para a resolução. É a jornada de reconciliar esses conflitos, abraçar todas as partes de si mesmo, até as partes que você rejeitaram ou reprimiu, e se movendo em direção a um estado de integridade. Jung acreditava que a individuação não é apenas uma jornada pessoal, mas espiritual. Trata-se de encontrar um significado e um propósito mais profundos na vida, alinhando-se com o seu verdadeiro eu. Embora o processo de individuação possa ser desafiador, muitas vezes exige confrontar verdades dolorosas e se libertar das expectativas da sociedade. É finalmente libertador. Ao se tornar mais consciente de quem você realmente é, você ganha o poder de viver autenticamente, livre dos padrões inconscientes de autossabotagem. Como você sabe quando está se movendo em direção à individuação? E como pode garantir que o trabalho que está fazendo está levando você a mudanças duradouras? Jung ofereceu vários princípios-chave que podem guiá-lo nessa jornada, e ao explorarmos, é importante lembrar que a individuação não é um evento único, mas um processo ao longo da vida. Cada passo que você dá para uma maior autoconsciência e integração é um passo em direção a uma vida mais comprida e autêntica. Um dos princípios mais poderosos que Jung enfatizou é a ideia de manter a tensão dos opostos. Isso se refere à capacidade de manter duas verdades aparentemente contraditórias imediatamente, sem correr para resolver a tensão entre elas. Por exemplo, você pode ter um profundo desejo de sucesso, mas também o medo das responsabilidades que o acompanham. Ou pode querer estar em um relacionamento amoroso, mas com medo de vulnerabilidade. Em vez de escolher um lado ou outro, Jung incentivou os indivíduos a manter a tensão entre essas forças opostas e permitir que uma terceira resolução mais profunda surja. Esse processo geralmente leva a novas ideias, soluções criativas ou avanços pessoais que não teriam sido possíveis se você simplesmente tivesse escolhido um lado e ignorado o outro. Esse conceito de manter a tensão é crucial para superar a autossabotagem, porque os comportamentos de autossabotagem geralmente surgem de uma incapacidade de reconciliar desejos opostos. Você pode conscientemente querer avançar, mas sua mente inconsciente está impedindo você por medo ou dúvida. Ao reconhecer o desejo de crescimento e o medo do fracasso, você pode criar espaço para uma compreensão mais profunda do que está realmente impulsionando seu comportamento. Isso, por sua vez, permite que você encontre novas maneiras de avançar que honrem suas aspirações e suas necessidades emocionais. Outro princípio, chave no processo de individuação, é a importância da criatividade e da imaginação. Jung acreditava que a criatividade é uma expressão natural da mente inconsciente e uma ferramenta poderosa para a autodescoberta. Seja através da arte, escrita, música ou qualquer outra saída criativa, o envolvimento com sua imaginação permite acessar partes de si mesmo que, de outra forma, poderiam permanecer ocultas. É uma maneira de dar forma ao inconsciente e trazer suas ideias para a luz da consciência. Por exemplo, se você estiver lutando com a autossabotagem em uma área específica da sua vida, pode tentar usar a expressão criativa para explorar o que está acontecendo sob a superfície. Você pode desenhar um quadro de como é o seu medo ou escrever uma história sobre a parte. Na luz da consciência, por exemplo, se você estiver lutando com a autossabotagem em uma área específica da sua vida, pode tentar usar a expressão criativa para explorar o que está acontecendo sob a superfície. Você pode desenhar um quadro de como é o seu medo, escrever uma história sobre a parte de si mesmo que está impedindo você, ou até mesmo se envolver em um diálogo com seu crítico interior através do diário. Esses exercícios criativos permitem que você interaja com os inconscientes de uma maneira mais direta e intuitiva, muitas vezes revelando insights que não podem ser acessados apenas através da análise lógica. Jung também enfatizou a importância da conexão com algo maior que o eu, o que ele se referiu ao eu com uma capital S. O eu na psicologia junguiana representa a totalidade da psique, consciente e inconsciente. É o centro do seu ser e a fonte da sua sabedoria interior.
Ao se conectar com o eu, você ganha acesso a um senso mais profundo de propósito e significado na vida. Essa conexão geralmente vem através de práticas como meditação, contemplação ou engajamento com símbolos e arquétipos que ressoam com sua mente inconsciente. Enquanto você continua a fazer o trabalho de integrar a sombra e superar a autossabotagem, é essencial cultivar essa conexão com o eu. Isso pode ser feito através de introspecção regular, práticas de atenção plena ou se envolver com tradições espirituais que ressoam com você. O objetivo não é ignorar os desafios da vida, mas enfrentá-los com um senso mais profundo de paz e propósito interior. Quando você está alinhado com o eu, é mais capaz de navegar mais bem na vida e nos baixos da vida sem ser descarrilado por medos inconscientes ou comportamentos autossabotadores. Então, onde isso nos deixa? Exploramos a mente inconsciente, a sombra e os complexos que contribuem para a autossabotagem. Discutimos estratégias práticas para enfrentar essas forças inconscientes e se libertar de sua influência. E agora tocamos na dimensão espiritual mais profunda do trabalho de Jung, no processo de individuação e na importância de se conectar com o eu. A jornada para superar a autossabotagem não é linear. É um processo que requer autoconsciência, coragem e comprometimento contínuos com o crescimento pessoal. Mas também é uma jornada profundamente gratificante. À medida que você se torna mais consciente do seu mundo interior e começa a integrar as partes de si mesmo que você tem evitado ou rejeição, descobrirá que não precisa mais sabotar seus próprios esforços. Em vez disso, você poderá passar pela vida com maior clareza, confiança e autenticidade. Em conclusão, as ideias de Carl Jung oferecem uma estrutura poderosa para entender e superar a autossabotagem. Ao explorar a mente inconsciente, integrar a sombra e abraçar o processo de individuação, você pode se libertar dos padrões que o impediram e se mover em direção a uma vida que está mais alinhada com o seu verdadeiro eu. Pense-lhe, Amanda. Não é um caminho fácil, mas é aquele que leva a uma profunda transformação e um senso mais profundo de realização. Então, ao sair deste vídeo, convido você a refletir sobre sua própria jornada. Onde você está se segurando e que partes de si mesmo você tem evitado? Como seria enfrentar esses medos e seguir em frente com maior autoconsciência e coragem? As respostas estão dentro de você, esperando para serem descobertas. E enquanto você continua a explorar seu mundo interior, lembre-se de que a jornada em direção à totalidade não é sobre perfeição, mas sobre abraçar tudo o que você é e tudo o que você tem potencial se tornar. O poder de superar a autossabotagem e viver uma vida mais autêntica está ao seu alcance. Só é preciso a vontade de olhar. Mundo interior. Lembre-se, a jornada em direção à totalidade não é sobre perfeição, mas sobre abraçar tudo o que você é e tudo o que você tem potencial para se tornar. O poder de superar a autossabotagem e viver uma vida mais autêntica está ao seu alcance. Só é preciso a disposição de olhar, confrontar suas sombras e confiar no processo de crescimento e transformação. No final, você pode descobrir que a pessoa que você procura o tempo todo é a que você já está no fundo. Obrigado por